Está a começar mais um episódio do podcast do negócio. Hoje vamos falar das pequenas e médias empresas. Só pode ser considerada uma micro, pequena ou média empresa a partir do momento que estiver certificada pelo INAPAM. E como é que funciona esse processo? Digitalizamos o processo. Exato. Para quando é que nós teremos uma startup numa ação em bolsa? Entrar para a bolsa seria só para as grandes empresas? É isso que eu quis perguntar. Diz respeito à inovação. Preciso reconhecermos aqui que este trabalho não tem sido feito de forma isolada. Hoje todas essas ideias inovadoras estão efetivamente a impactar direta ou indiretamente aquilo que é a nossa economia. Estes motoqueiros precisam perceber que há uma vida para além do fazer moto. Como é que nós podemos fazer com que eles contribuam melhor para o próprio Estado? Qual o setor que está a ser prestado atenção de forma tímida? Hoje já não se mantém competitivo aquele que tiver a seguir a moda ou aquele apenas que quiser seguir bala, como se diz. Aquilo que o empresário dispõe está de acordo com aquilo que o banco precisa e espera ver. Está a começar mais um episódio do podcast do negócio. Eu sou o Osmar Pecela e hoje eu estou com um grande convidado que dispensa apresentações, nada mais, nada menos que o diretor do INAPAM, Braulio Augusto. Boa tarde, Edson. Osmar Pecela. E muito obrigado pelo convite. Não, de nada. Hoje vamos falar das pequenas e médias empresas, né? Tendo em conta que a pessoa com mais autoridade para falar desse assunto, nada mais nada menos que o administrador do INAPAM, né? Gostaria, antes de tocarmos nesse assunto, gostaria mais ou menos de saber o teu percurso antes do INAPAM e tudo mais, o que é que estudou para chegar até o INAPAM. Exatamente. Mais uma vez aqui, obrigado, e é sempre um prazer poder estar presente em espaços como estes, que nos permitem também passar um bocadinho aquilo que é a nossa visão e a nossa experiência. Braulio Augusto, angolano, jovem, nascido em Luanda, sou formado em Economia, portanto licenciei-me em Economia e fiz o mestrado em Economia e Finanças. Portanto, sou também aqui muito movido por causas sociais, portanto tive durante muito tempo também no associativismo, enquanto líder associativo, e portanto fruto desta área de formação tive a sorte de, para além de ter aqui uma curta passagem pelo setor privado, não é? Algumas empresas, tive depois a possibilidade de integrar o então Ministério da Economia e Planeamento. Sempre como economista. Economista, exatamente. Surgiu essa oportunidade e costumo dizer que entrei pela porta certa, não é? Porque nem sempre é fácil quando concluímos a nossa formação e com muito pouca experiência de trabalho termos essa possibilidade, mas felizmente consegui e portanto de lá só foi no fundo respirar economia, respirar empresas. O nosso trabalho essencialmente numa primeira fase esteve muito ligado à implementação do programa PRODESI, que é o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, que é o programa bandeira para o processo de diversificação da economia. Aquilo foi uma verdadeira escola, permitiu-nos conhecer o país de cabindo ao cunene. Andamos porque o lema era efetivamente esse: a economia faz-se na rua, não nos gabinetes. Essa era a orientação que tínhamos, então permitiu-nos conhecer verdadeiramente as dores das nossas empresas, daqueles que de certa forma têm estado a fazer acontecer a nossa economia. Então tem sido ao longo dos últimos 5, 6 anos esse percurso de apoio às empresas, de uma interação muito forte com a classe empresarial, de um conhecimento muito profundo da realidade local, sobretudo. Às vezes temos uma perspectiva muito global e perdemos a visibilidade daquilo que são as especificidades locais. Então nós hoje conseguimos trazer essa experiência de entender o que é que se precisa a nível local, o que é que se sente a nível de cada região do nosso país e o que é que nós devemos fazer mais e melhor para atender essas mesmas necessidades. Depois, em 2020, fui então catapultado para estas funções a nível do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPAM, onde me encontro até hoje. Exato. Pegando nesse gancho, qual o papel para pessoas mais leigas como eu, porque aqui surgem algumas dúvidas, né? Qual é o papel essencial do INAPAM, né? Nas pequenas e médias empresas, porque é que o INAPAM existe, né? Exato. Não, o INAPAM
sendo na altura um braço operacional do Ministério da Economia, depois do Ministério da Economia e Planeamento e atualmente do Ministério da Indústria e Comércio. Como se sabe, deixamos de ter o Ministério da Economia e Planeamento, ou seja, passou a ter apenas o Ministério do Planeamento e o Ministério da Indústria e Comércio, que absorveu as funções ligadas à economia real. É o Instituto, no fundo, público com responsabilidade de apoiar o setor empresarial privado. Ou seja, se quisermos falar de economia de mercado, se falarmos de diversificação da economia, de uma menor presença do Estado naquilo que é a atividade econômica, precisamos do outro lado ter um tecido empresarial privado, forte e capaz de fazer face àquilo que são os desafios. Então tens aqui esse instituto, que é o INAPEM, que vela por isto, que tem a responsabilidade de materializar as diferentes políticas públicas voltadas ao fomento empresarial. E nós fazemos isso de diferentes maneiras, por meio da capacitação empresarial, que é uma das nossas principais bandeiras. Nós acreditamos que é capacitando as empresas, capacitando os empresários, que teremos então aqui um setor privado forte. E aqui é capacitação na ótica da gestão em si do negócio, não é? Com vista ao aumento da sua competitividade, ao aumento da sua produtividade. Portanto, a capacitação é o principal serviço bandeira. Depois, por lei, a Lei 30/11, de 13 de setembro, que é a Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que é, no fundo, a bússola orientadora de toda a atividade do INAPEM, é que estabelece que o instituto ou o órgão do Estado responsável pela classificação das empresas é o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. Ou seja, só pode ser considerada uma micro, pequena ou média empresa a partir do momento que estiver certificada pelo INAPEM. E como é que funciona esse processo para ser certificado pelo INAPEM? Quais são os critérios e os passos e os procedimentos para ser certificado no INAPEM? Exatamente. Hoje o processo é totalmente... sempre foi simples, mas hoje tornamos mais acessível e prático, ou seja, digitalizamos o processo. Exato, inovação. Exatamente. Desde 2011, em que começamos esse processo da certificação, até 2023, o processo era feito único e exclusivamente em Luanda, no Departamento Provincial do INAPEM em Luanda. Para quem conhece, na Marginal. Quando se fala de INAPEM, todo mundo associa logo a Marginal, e é lá onde o INAPEM se fez ao longo desses anos de existência. E os empresários de Cabinda ao Cunene tinham que se deslocar ou usar os nossos 17 departamentos provinciais, fora Luanda, para fazerem chegar os seus documentos e ter a certificação. Os documentos são os documentos legais da empresa, não é? Em que é exigida a certidão comercial, naqueles casos em que é aplicável ao alvará comercial, pede-se o alvará comercial, as certidões de conformidade, quer da AGT, quer do INSS. Esses são os dois principais pressupostos. Ou seja, não é atribuído o certificado àquelas empresas que estejam num período de inadimplência num destes órgãos. Ou seja, tem dívida na AGT ou não paga as contribuições junto do INSS, portanto, naturalmente que o Estado também não pode atestar esta documentação. Por quê? Porque a partir do momento em que se obtém o certificado, a empresa tem para além de estar classificada, ela depois usufrui de um conjunto de benefícios. Exato. Ou seja, o principal ganho desse instrumento são os benefícios que ele traz. Exato. Então, os dois critérios para a classificação das empresas são número de trabalhadores e o volume de faturação bruta anual. Portanto, é com base nisso que depois se define se é uma micro, pequena ou média empresa. Portanto, por norma, o ponderador mais relevante acaba sendo o volume de faturação bruta anual, que é comprovado através das declarações de impostos, né? Ou através dos estudos de viabilidade ou planos de negócios. Portanto, depois de ter o certificado, a empresa então tem aí caminho livre para, junto das outras instituições, ter aqui uma série de benefícios. Temos aqui benefícios fiscais, que é o que grande parte das empresas conhecem e têm explorado. Portanto, junto da AGT, através do certificado do INAPEM, tem determinadas isenções, determinadas deduções, portanto, e isso varia de zona a zona, né? Como sabe, a AGT, enquanto Autoridade Geral Tributária, dividiu o país por zona, né? Portanto, temos a zona A, zona B, zona C, zona D, em que claramente, como em qualquer parte do mundo, ou seja,
é muito mais caro fazer negócio ou desenvolver atividade empresarial do ponto de vista de carga tributária em zonas mais desenvolvidas, ou seja, zonas urbanas, né? Portanto, ou seja, uma empresa que opera no Mochico não paga o mesmo imposto de uma empresa que opera em Luanda. Portanto, tem determinado. Portanto, isso é mesmo para reduzirmos as assimetrias regionais, para levarmos ou deslocarmos o desenvolvimento para outras regiões do país. Então, é com base nisso que depois são aplicados os devidos impostos, as devidas deduções ou isenções a nível dos impostos. Depois temos os benefícios que acabamos por chamar de institucionais. Ou seja, dentro da lei também está estabelecido que a nível da contratação pública, que é gerida pelo Serviço Nacional de Contratação Pública, as unidades orçamentais do Estado devem reservar até 25% do seu orçamento anual. Estamos a falar de institutos, ministérios, governos provinciais, órgãos de defesa e segurança. Portanto, tudo aquilo que depende do OGE, tudo que for unidade orçamental, deve reservar até 25% do seu orçamento para aquisição de bens e serviços de micro, pequenas ou médias empresas. Ou seja, ainda que o resto seja adquirido junto das grandes empresas, ou que os concursos sejam feitos e sejam ganhos pelas grandes empresas, a lei estabelece que pelo menos 25% deve-se garantir que estes serviços ou bens estejam a ser destinados ou adquiridos através de uma micro ou pequena empresa. Ou seja, no fundo, é para resolver também um dos grandes problemas das nossas empresas, que às vezes não é propriamente só o financiamento, mas é o acesso ao mercado. Eu produzo, eu presto um determinado serviço, mas eu não tenho aonde vender, eu não tenho aonde prestar esse serviço. Então, é uma forma deles participarem, é uma forma de também se autofinanciarem, porque acabam por prestar aquilo que melhor sabem. Ainda dentro dos benefícios institucionais, temos também a nível das grandes empreitadas, ou seja, imagina que uma grande empresa vence um concurso para a construção de uma barragem, portanto, deve destinar até 20% do orçamento aprovado para a aquisição de bens e serviços junto das micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, estamos a fazer uma barragem de Caculo Cabaça, passo aqui a publicidade, mas, por exemplo, a empresa que vai tratar do paisagismo, a empresa que vai tratar da limpeza, a empresa que vai tratar daqueles serviços básicos e essenciais também para a atividade, pode e deve prioritariamente ser aqui uma micro, pequena ou média empresa. Temos também depois a questão do financiamento. Tudo aquilo que forem linhas de financiamento públicas, portanto, é exigida a apresentação do certificado INAPEM. Seja um financiamento a ser operacionalizado pelo BDA, pelo FADA, pelo FACRA, enfim, qualquer instituição ou instrumento de financiamento público é exigida ao promotor que apresente esta classificação, esta certificação do INAPEM. Também os bancos comerciais, portanto, exigem isto, não sendo propriamente obrigatório, mas acabam por exigir. Nós, para fechar aqui esse capítulo da certificação, temos hoje registradas ou certificadas mais de 46 mil empresas, não é? E claro que isso corresponde aqui a um número considerável face àquilo que é o universo global de empresas verificadas pelo INE, não é? Que recentemente fez sair o REMP, que é o recenseamento das empresas, em que apontou que o país conta com aproximadamente 83 mil empresas. Okay. Depois aí entra-se nas discussões de que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar. Mas o que é certo é que o INE foi fazer o inquérito nas empresas, nos estabelecimentos empresariais, enquanto que o processo de certificação é de livre, espontânea vontade. Ou seja, o empresário pode ou não certificar seu INAPEM, mas ele só se pode considerar uma coisa ou outra, micro, pequena ou média empresa, se estiver certificado. Depois, dentro da própria lei, também há as exclusões. Ou seja, a lei das micro, pequenas e médias empresas não abrange determinados tipos societários de empresas. Ou seja, uma sociedade anónima não é classificada ao abrigo da lei 30/11, uma instituição financeira, ou seja, nós não classificamos os bancos ou sociedades de microfinanciamento, empresas que a sua sede esteja sediada fora da Angola e aqui apenas tem a filial, a sucursal, também não são certificadas. Então, há aqui algumas exceções dentro desta lei que naturalmente depois justificam também um bocado essa diferença de números que existem.
Para além da certificação, que é um outro principal serviço de bandeira, acaba por ser depois também a consultoria e assistência técnica. Exato. Nós aqui apoiamos em matérias de preparação dos projetos de investimento, planos de negócios, estudos de viabilidade, a conformação dos processos antes de serem remetidos à banca. O empresário não é obrigado a passar pelo INAPEM, mas nós dentro do INAPEM temos estabelecido um serviço de apoio aos projetos em que no fundo assessoramos, prestamos essa atenção de ver se efetivamente aquilo que o empresário dispõe está de acordo com aquilo que o banco ou com a instituição financeira precisa e espera ver. Exato. Por isso é que chegou uma dada altura, e nos últimos 2-3 anos, e porque os bancos estavam a ser penalizados pelo Banco Central, pelo BNA, por causa dos prazos, do não cumprimento dos prazos. A lei, portanto, a nível do sistema financeiro também dá prazos aos bancos para responderem aos pedidos de financiamento, 40 a 45 dias. E como estava a haver muitas penalizações de forma indevida e de forma injusta, em alguns casos, os bancos depois tiveram que mudar o modus operandi, que foi: nós só vamos considerar como recebido o processo como tal, depois de garantirmos que efetivamente o pedido ou o processo esteja completo. Exato. Ou seja, o que é que acontecia? O Osmar leva o processo, está a faltar um documento, o banco ainda assim recebe, acusa a recepção e diz: olha, Osmar, passa daqui a... quando estiver pronto, traga o documento. E o Osmar leva o tempo que leva e aquilo está a contar, e depois quando o banco leva também o seu tempo para analisar, porque o banco se calhar só começa a contar a partir do momento em que estiver de facto completo, já está a ser penalizado, já é o promotor que está desgastado, enfim, havia de facto essa desarticulação. Então nós estamos aí no meio para facilitar também essa interação. Claro que depois é uma relação muito própria entre banco e o cliente, que no caso o promotor, mas nós estamos aí para auxiliar, para mitigar estes riscos, para também, de certa forma, melhorar aquilo que é a celeridade por parte dos bancos na análise dos processos, porque durante muito tempo também reclamava-se sobre essa questão da qualidade dos projetos que chegam aos bancos. Então nós estamos também aqui no fundo com o apoio da nossa rede de consultores, da rede de prestadores de serviços do INAPEM, que é a rede INAPEM. Como devem imaginar, não é o Braulio e os seus colegas que propriamente preparam os estudos de viabilidade. Portanto, isso é uma rede chamada rede INAPEM, que são os Business Service Providers, que têm essa responsabilidade efetivamente, e porque aqui encontra o mercado, porque isso é negócio de alguém. Então nós também não podemos tirar esse negócio. Se nós estamos aqui a potenciar as empresas, não podemos ser nós a matar as empresas querendo fazer o que as empresas são supostas fazer. Então nós não podemos ter aqui um papel de árbitro e jogador. Somos no fundo árbitro, garantir que de facto os projetos que são desenvolvidos no âmbito da nossa rede de prestadores de serviços estejam em conformidade, estejam o máximo padronizados possível, porque nós já sabemos o que é que os bancos querem, o que é que os bancos esperam ver e o que é que as empresas devem também fazer. Então isso está muito ligado com uma outra área que nós temos internamente, que é a área de financiamento. Temos a área de consultoria e assistência técnica, que eu me referi, mas depois temos a área de financiamento, de programas de facilitação de financiamento. Ao contrário do que se pensa, o INAPEM não é uma instituição financeira. Exato. Às vezes fica-se com essa ideia e as acaba empresas... por ser uma entidade reguladora, nesse caso. Podemos considerar... Sim, uma entidade facilitadora e promotora de soluções de financiamento. Né? O nosso papel é promover soluções de financiamento. Ou seja, nós negociamos com as instituições financeiras bancárias, aqui os bancos, etc., e com as instituições financeiras não bancárias. Porque hoje só o crédito tradicional ou convencional já não é suficiente para atender aquilo que é a demanda por financiamento. Então, é preciso que cada vez mais o país comece, o nosso mercado, no caso o nosso sistema financeiro, comece a potenciar o surgimento de outras soluções de financiamento alternativos. Daí é que estamos a ver o trabalho que a nível do mercado de capitais tem estado a surgir, ou seja, temos hoje uma Bodiva muito mais forte, uma CMC também muito mais atuante, e aqui num quesito particular e no quadro do protocolo que nós temos com a Bodiva criou um segmento específico para as pequenas e médias empresas, ou seja, para desmistificar mesmo aquela ideia de que entrar para a bolsa seria só para as grandes empresas. É isso que eu quis perguntar. Exatamente. Para quando é que nós teremos mais ou menos uma pequena e média empresa, ou talvez uma startup numa ação em bolsa? Mais pois, ou menos, aí está muito a depender também do trabalho que nós, INAPEM, com outros parceiros devemos desenvolver, né? Portanto, a Bodiva é o operador do mercado, está aí, criou as facilidades, criou uma checklist bastante simplificada, desonerou até certo ponto alguns dos custos, porque em alguns casos também há que
questão dos custos de acesso a este mercado, ou seja, a preparação de todo aquele dossiê que é exigido para apresentar-se ao mercado de capitais. Então nós temos que fazer esse trabalho, e esse é o desafio que a Bodiva lançou-nos. INAPEM vai à busca dessas empresas, prepare essas empresas e traga-as aqui para o mercado. E nós aqui depois começamos a falar. Então, hoje está muito mais do nosso lado e do mercado do que propriamente do lado do regulador, que é a CMC ou da Bodiva. Eles estão a criar as facilidades. Aliás, a própria CMC criou um programa que é o Programa Emergente, que é um programa também de reforço da literacia e de capacitação, no caso, para pequenas e médias empresas, para começar a desenvolver esse mindset de que o mercado de capitais ou a bolsa de valores pode ser aqui ou se constituir numa outra forma de financiamento. Depois temos o tema do crowdfunding, o financiamento colaborativo, em que nós inclusive temos também desenvolvido uma plataforma de crowdfunding que queremos nos próximos tempos torná-la pública, enfim, mas que também vem trazer aqui essas soluções, quer em modelo de doação ou equity ou dívida, no caso, para as empresas. Então, é mais uma solução que o mercado também já está a absorver. Aliás, já temos várias plataformas de crowdfunding em funcionamento no nosso país. Estão à espera, naturalmente, que alguns aspectos regulatórios estejam concluídos a nível da CMC. Sei que está-se a trabalhar nisto. Então, mas enquanto isso, já se vai dando esses sinais. Temos a questão dos investidores anjos, investimento anjo, que é também outra modalidade de financiamento para startups, sobretudo. Então, é preciso também potenciarmos. Já existe aqui algum financiamento tímido ou incipiente neste domínio, mas precisamos dar maior visibilidade a isso. Precisamos aumentar a literacia, quer para as empresas que são financiadas nesta modalidade, mas sobretudo para os investidores anjos também, para que eles sintam-se mais seguros e motivados em investir o seu capital nesses projetos. Temos também a questão dos próprios fundos de capital de risco, os fundos de investimento, que já vão surgindo. Ou seja, então, há aqui uma série de soluções alternativas que já existem, que o mercado já vai conhecendo, já vai absorvendo, mas que precisam de facto encontrar aqui um melhor ambiente para que também possam de facto desempenhar aquilo que é o seu papel. Então, estamos a falar do ambiente que vai depender muito de algumas melhorias regulatórias, de algumas simplificações, em alguns casos. Por isso é que o tema da lei das startups entra nisto, porque nós entendemos que a nível da lei das startups, que é o que nós estamos a trabalhar, vamos conseguir, por um lado, melhorar aquilo que é a percepção sobre o ecossistema, perceber quem é quem, o que é uma startup de facto. Exato, porque tem muitas até que estão a atuar já há algum tempo. Exatamente, já não são mais startups. Já não são startups, outras tiveram que, para efeitos legais, para que não funcionassem à margem da formalidade, tiveram que formalizar-se e constituir-se como empresas, né, ao abrigo da lei 30/11. Então precisamos uniformizar aquilo e nivelar o conhecimento a nível do nosso ecossistema sobre o que são startups, quem são os atores a nível do ecossistema, e conceber aqui de facto essas definições todas. Depois temos, do outro lado da avenida, os instrumentos que vêm no fundo ajudar o crescimento das startups. Então é aqui onde a lei tem que ser suficientemente atrativa e apelativa, criando incentivos, criando os estímulos para quem desejar investir numa startup ou em projetos de elevado risco, como são o caso das startups, possa encontrar a segurança jurídica necessária. Então, para além dos benefícios e incentivos que se vai criar para as startups, ao abrigo da lei, nós também precisamos criar esses instrumentos, ou criar aqui estímulos ou incentivos dentro dessa lei para estes investidores, para esses fundos de investimento, enfim. Então, é um trabalho, no caso do lado do INAPEM, enquanto representante do Estado a nível do ecossistema, é de melhorar todo este ambiente, de tornar o ambiente de negócios muito mais atrativo, muito mais facilitado, para que as startups não apenas nasçam em número, mas também possam crescer em qualidade, não é? Que é isso que o nosso país precisa. Exato. Tocando nesse gancho, dentro daquilo que é, temos aqui, mencionou que temos aqui 46 mil startups, pequenas empresas registradas pelo INAPEM. O que é que já identificou a nível de dificuldade? Porque também tem um departamento que toca na questão jurídica, que toca na questão de consultoria e tudo mais. Qual é a principal dificuldade que os empreendedores ou os empresários têm vivido durante esse tempo? Temos que reconhecer que o nível de informalidade na nossa economia
acaba também por criar distorções no próprio mercado ou no próprio ecossistema empresarial, né? Ou seja, pode ser a tua empresa formalizada, mas depois grande parte, se calhar, de alguns serviços que te são prestados ou algumas coisas em que tu recorres ao informal. Isso é um quadro que nós precisamos e estamos efetivamente aqui a atacar. E daí que nós estivemos fortemente envolvidos na implementação do programa de reconversão da economia informal, que é o PREI. Portanto, o INAPEM tem um departamento específico que cuida da formalização da atividade econômica, que é o principal, é o primeiro serviço que nós prestamos. Temos que garantir que quem vai ao INAPEM, se quiser se considerar ou ser considerado um empresário, deve efetivamente estar formalizado. Mas para isso precisamos continuar a criar maiores incentivos e benefícios na ótica de quem se formaliza, né? Então, eu acho que aqui o que tem levado muito à mortalidade das nossas empresas, né, que se constituem aqui desafios às nossas empresas, para além do índice de informalidade, que ainda representa quase 60%, 70% da nossa economia, acaba por ser também depois essas dificuldades todas estruturais, né? A volatilidade, as questões macroeconómicas, né, que acabam por afetar os negócios, portanto a volatilidade ou a variação cambial, num país que ainda depende em certa medida da importação, em muitos casos, sobretudo para as matérias-primas. Então isso afeta a dificuldade de acesso ao financiamento, ou seja, mais procura do que oferta, ou seja, ainda uma oferta limitada em termos de soluções de financiamento. Falamos aqui de várias, mas elas ainda não têm conseguido dar a resposta necessária face àquilo que é a procura e a necessidade das nossas empresas. Temos também a própria burocracia excessiva em alguns casos, e convenhamos também, já houve significativas melhorias, mesmo com Simplifica 1.0, com Simplifica 2.0, em que eliminou uma série de exigências, uma série de documentos e licenças que eram obrigadas e depois acoplou tantas outras. Houve esses aspectos melhorados, mas claro que ainda existe aqui alguma resistência em alguns setores do ponto de vista operacional que acabam por limitar. Mas depois, isso aqui é 50% do problema, mas temos depois o resto dos 50% que é responsabilidade mesmo individual do próprio empresário, né? O nível de literacia e de cultura empresarial no nosso país também é algo novo. O que se tem dito é que só nos últimos 20 anos, 25 anos é que efetivamente começamos a falar propriamente de um setor empresarial e que começamos a levar a coisa como deve ser, não é? E cada vez mais, e hoje num mundo mais competitivo, as nossas empresas são obrigadas e têm sido desafiadas a se organizarem, a se estruturarem, ou seja, essas questões de compliance, essas questões de sustentabilidade, enfim, tudo isso são conceitos novos, em alguns casos, para a nossa realidade empresarial. Então, isso coloca-nos aqui às vezes expostos a determinadas práticas menos boas para a gestão e para o histórico das empresas. Então, há aqui também a responsabilidade da parte individual dos empresários, essa questão da mistura de finanças pessoais com as finanças empresariais, o que é da empresa e o que é do dono da empresa. Portanto, há aqui algumas questões ainda que também cabem nos ajudar a resolver, que é por meio dessa capacitação, por meio da adoção dessas ferramentas, dessas consultorias, para que os nossos empresários, para que as nossas empresas de facto não sejam apenas empresas de nome, mas sejam empresas de facto, né? Que cumprem com as regras, que têm naturalmente também a sua responsabilidade, não apenas de pagar impostos, porque não basta apenas pagar impostos, é preciso saber ao longo do ano, ao longo do seu exercício, que impacto é que isso de facto tem estado a gerar na nossa economia. Então, temos aqui responsabilidades nossas enquanto Estado que temos que resolver, temos que continuar a promover um melhor ambiente para que as empresas operem, para que os empreendedores, que é ainda muito mais difícil, porque alguém que está a começar, alguém que aspira, possam encontrar um caminho mais facilitado, mas também temos aí, no fundo, que reconhecer que as nossas empresas ainda cometem determinados erros que acabam por beliscar aquilo que é o seu crescimento ao longo do tempo. Exato. E no que diz respeito à inovação, como é que o INAPEM tem estado a analisar essa questão da inovação? Temos um mercado bastante competitivo, com setores bastante importantes a se atuar, por exemplo, na mobilidade e tudo mais.
que se tem que se prestar muita atenção. Como é que o INAPEM tem estado a analisar, a trabalhar com essa questão da inovação com as pequenas e médias empresas? Eu costumo dizer que nós, INAPEM, também estamos a ser alvos dessa inovação. Ou seja, nós próprios também estamos a nos inovar e não poderia ser diferente, porque senão estaríamos obsoletos, não é? Ultrapassados no tempo, porque as empresas já estão à frente, os empreendedores já estão à frente, os nossos founders, as nossas startups já estão a pensar até 2050 e nós ainda estávamos em 2000 e alguma coisa. Então, precisamos também, fomos naturalmente convidados, de certa forma, a nos ajustarmos, a nos reposicionarmos. Daí que nos últimos 2 anos temos estado a fazer um trabalho muito mais forte a nível do ecossistema de empreendedorismo e inovação, ou seja, poder perceber como é que este ecossistema estava a funcionar, que necessidades específicas estava a encontrar e como é que nós poderíamos atender melhor isto com o apoio dos nossos parceiros. É preciso reconhecermos aqui que este trabalho não tem sido feito de forma isolada. O INAPEM está, de facto, bem servido em termos de parcerias e queremos continuar a reforçar esse leque de parcerias, porque só assim é que é possível resolvermos aquilo que são os anseios das nossas empresas, dos nossos empreendedores. O que queríamos era efetivamente colocar essa inovação ao serviço da economia. Eu acho que esse é o passo importante. Nós tínhamos ainda uma economia bastante tradicional, os negócios feitos ainda de forma muito convencional. Com o advento da pandemia em 2019-20, fomos todos desafiados a mudar. Eu quis tocar na cena da exatamente, o paradigma. Né? Todos, quer nas nossas vidas pessoais, mas sobretudo aqui também nas vidas profissionais, e aqui no caso as empresas, foram todas obrigadas a mudar aquilo que era a sua filosofia e a sua forma de fazer o negócio, de atuar. Isso também tornou muito mais visível, posso assim dizer, todo esse ambiente que se vive a nível do ecossistema de inovação. Ou seja, começou a vir ao de cima tudo o que já se fazia, que se calhar não se via com tanta propriedade em termos de inovação. Então, hoje essas soluções inovadoras, hoje todas essas ideias inovadoras, hoje todas essas soluções que vão sendo desenvolvidas estão efetivamente a impactar direta ou indiretamente aquilo que é a nossa economia. Ou seja, negócios tradicionais a irem para o digital, negócios ou setores tradicionais ou mais convencionais a serem desafiados e a serem, diria, brindados com a inovação. Exato. Quando falou sobre a mobilidade, exato, aqui um exemplo muito concreto de uma startup que nós apoiamos, que faz parte do nosso portfólio, exato, em termos de orgulho dos resultados que temos estado a verificar, que é a ANDA, passo aqui a publicidade, exato. Representada pelo Sérgio Tati, exato, em que olhou para um problema social, exato, que é a mototáxi. O mototáxi sempre existiu, as culpapatas funcionam, etc. E ele olhou ali como uma oportunidade. Como é que nós podemos, neste setor, neste segmento da nossa economia, tentar apoiar na formalização destes operadores, porque eles precisam ter aqui a proteção social. Estes motoqueiros precisam perceber que há uma vida para além do fazer moto e que como é que nós podemos fazer com que eles contribuam melhor para o próprio Estado. Exato. Né? Essa foi o segundo pilar. O terceiro pilar, como garantir maior comunidade e segurança aos clientes, ao consumidor final. Hoje temos as paragens, vulgo placas, né? Exato, melhor organizadas, identificadas, os motoqueiros devidamente protegidos, devidamente capacitados. Há uma academia que forma os motoqueiros, que prepara-os antes de entrarem para a estrada e depois eles próprios também encontram nisto de facto um emprego. Exato. Ou seja, mais do que eu estar apenas a trabalhar para alguém, como era muito característico esse negócio, a moto de alguém e eu estou apenas a prestar o serviço e todas as semanas ou todos os meses pago, hoje eles também já encontram outro tipo de estímulos. Ou seja, eu sei que um dos modelos é de que ao fim de 6 meses a moto passa a ser do motoqueiro. Exato. Não é? Ele tem o seguro, tem possibilidade de acesso ao financiamento e uma série de aspectos. Então, quando ele poderia estar a fazer moto durante 10, 15 anos e não tem qualquer histórico bancário, exato, e amanhã quando ele deixar de fazer essa atividade e precisar de ter um financiamento, precisar de um apoio onde quer que seja, teria muitas dificuldades porque tem essa ausência de histórico, que é o que às vezes as empresas esquecem. Exato. Operam no informal durante 20 anos, metade da sua existência, e quando querem ou precisam de um apoio, não querem história, fazer lembrar desses 20 anos que nunca foram contados. Tu só passas a contar a partir do momento que passas pelo guichê, que constitui a empresa, e que depois vais à AGT e é atribuído o NIF. Até lá,
És alguém que estás a desenvolver a tua atividade, mas que não entra naquilo que são as estatísticas oficiais. Então, isso aqui é só para dar um exemplo de que a inovação associou-se aqui a um setor muito específico da mobilidade, ou seja, que através de um aplicativo conseguimos controlar tudo isto e tudo mais, e poderíamos estar a falar de tantos outros setores que hoje estão a ser movidos pela inovação. Então, é um fator, Osmar, incontornável. Exato. É um caminho incontornável, não temos como recuar. E, aliás, precisávamos mesmo desse choque. E eu aproveito aqui o podcast, o negócio, para, de facto, reforçar isso aos nossos internautas, de que esse é o caminho. Empreender, sim, mas empreender com impacto. Como é que esta minha ideia, como é que esta solução que eu estou a desenvolver vai gerar algum impacto à sociedade? Exato. O que é que eu estou a dar para a sociedade e o que é que a sociedade me dá em troca? Faça aquilo que eu desenvolvo. No teu ponto de vista, Braulio, qual o setor que os pequenos empreendedores, pequenas e médias empresas devem prestar mais atenção, ou que está a ser prestada atenção de forma tímida, ou empregue-não de forma mais assertiva e tudo mais? Exato. Pois, eu ria-me porque é uma questão muito recorrente e ao mesmo tempo sempre muito difícil de responder, mas eu diria que para um país como o nosso, em franco desenvolvimento, um país grande como o nosso, não é? Com múltiplos desafios, nós temos aqui um mar de oportunidades. Todos esses desafios se constituem oportunidades. Precisamos só ser ousados e até certo ponto, que é o que se espera de um empreendedor, que é o que se espera de um inovador, visionários. Olhar para aquele desafio, olhar para aquele setor subexplorado, para aquele segmento, enfim, subalternizado em alguns casos, como uma oportunidade. E às vezes tu só precisas ser o primeiro para outros seguirem. E é isso que nós às vezes precisamos passar enquanto também mentores e orientadores dos nossos empreendedores. Temos que passar isso. Hoje já não se mantém competitivo aquele que tiver a seguir a moda, ou aquele apenas que quiser seguir bala, como se diz. Eu, se quiser criar um negócio apenas porque o Osmar criou, não, eu não vou conseguir manter. Mais do que a paixão, e alguém já dizia isso, mais do que gostares muito daquele negócio e acreditares que só porque tu gostas, precisas primeiro perceber o que é que o mercado precisa. Exato. Antes de tu gostar, se calhar é melhor fazer algo que tu não gostas, mas sabes que o mercado precisa, e depois passares a gostar disto que começaste a fazer. Então, olhar aqui, por exemplo, para o agronegócio. Um país que precisa cada vez mais colocar comida à mesa das pessoas. Precisa melhorar a eficiência na produção. Precisa melhorar aquilo que é eficiência na cadeia logística, na cadeia de abastecimento. Tudo isso se constitui aqui oportunidades. Não estamos a dizer aos jovens que todos temos que ir para o campo e ter fazendas, não. Mas são tendências de mercado. Exatamente. O que é que eu posso levar de solução para o agricultor familiar? O que é que eu posso levar de solução para um agricultor nos campos? Que software é que eu posso desenvolver? Que aplicativo é que eu posso desenvolver? Ou outra solução que não seja tecnológica, mas que eu posso desenvolver dentro desta cadeia do agronegócio. Por isso é que estamos a falar agronegócio, senão íamos falar agricultura. Portanto, é o agronegócio. É uma cadeia. Desde o setor primário, desde a produção até o terciário, que chega à nossa mesa, ao consumidor final. Passa por vários elementos. Como melhorar a eficiência disto? Reduzindo os desperdícios, reduzindo as perdas e os prejuízos que os nossos empresários ainda enfrentam. Esse é um setor. O setor do turismo é outro. Um país com várias potencialidades turísticas como é o nosso, e que o turismo não pode ser só visto na ótica de promovermos os lugares turísticos, os resorts, as viagens, os restaurantes. Isso sim é bonito, mas como atrair melhor os turistas e como incentivarmos de forma muito mais prática o turismo interno, né? Ou seja, se nós desenvolvermos soluções, de certa forma vamos atrair e também reduzir um bocadinho aquilo que ainda são os custos verificados em fazer turismo no nosso país, que temos que reconhecer. Então, hoje, por exemplo, o Mossul, a Península do Mossul, que depois de muitos anos já recebeu energia elétrica, que é um dos principais elementos para qualquer atividade de negócio. Água e luz. Já resolveu-se o problema da energia. Vai-se resolver progressivamente o problema da água. Que oportunidades aí surgem?
aqueles resorts que lá existem, aqueles restaurantes todos que existem. Então, como é que nós empreendedores estamos a olhar para isto? Será que eu já posso olhar para as chatas, para os barcos disponíveis no Capuçoca, a partir do aplicativo? Exato. Não sei. Que horas, preço. Enfim, como é que eu também posso melhorar a atividade desses operadores? Exato. Então, falar do turismo, falaríamos de outros, da mobilidade, da logística, do transporte, ou seja, a questão dos transportes. Sobretudo o transporte de pessoas. Aqui na nossa cidade, a principal metrópole que é Luanda, as enchentes nas paragens, como é que a gente pode reduzir isso? Não basta apenas ter mais carros nas estradas, ou mais autocarros, mais candongueiros, etc., ou mais motos. Como é que a gente pode melhorar essa eficiência nesse setor? Então, falaríamos de vários setores, mas eu diria olhar para o país como tal. Surgiram novas províncias. Olhar para essas províncias. O que é que elas precisam? O que é que elas vão precisar? Qual é o potencial dessas províncias? Elas só são novas enquanto províncias, mas elas já existiam como municípios, em alguns casos. Então, é preciso olharmos para o país a 360, não nos fixarmos muito em Luanda. Luanda, sim, é o principal mercado, é aqui onde absorve e tal, mas olharmos para soluções que possam gerar impacto de fora de Luanda para dentro de Luanda e por aí fora. Então, acho que a questão também do ensino, as EdTechs, é fundamental. Exato. Há aí várias soluções, HealthTech, setor da saúde também, que é o outro. Exato. Que nós muito falamos, saúde e educação. Então, as fintechs, precisamos continuar a promover a inclusão financeira, reduzindo a informalidade. Como é que reduzimos as enchentes nos multicaixas? Essa é uma discussão que eu vejo sempre nas redes sociais, mas como é que a gente vai aos poucos ir reduzindo isto? Exato. Então, não basta apenas estarmos a fazer por fazer, como eu disse. Não, eu gosto muito dessa plataforma porque eu vi ali, mas é vermos coisas que de facto se calhar eu não gosto tanto, mas eu sei que é preciso. E aqui um último conselho, Osmar, não vamos buscar soluções muito longe daquilo que é a nossa realidade. Aliás, antes de começarmos, estávamos a falar um pouco sobre isso. Nós olhamos muito pouco para países com desafios similares aos nossos. Eu quase não ouço um empreendedor a falar, olha, eu inspirei-me nessa ideia vendo o empreendedor no Ghana, vendo o empreendedor no Quênia. Não vejo. E o Ghana e o Quênia, a Nigéria, têm quase os mesmos problemas que nós temos. Da informalidade, da exclusão social, da pobreza, etc. Todas essas questões econômicas e sociais é transversal ao continente. Então, como é que os outros estão, se calhar, a fazer melhor e a atacar melhor esses problemas? E já passaram essa fase que, se calhar, nós nos encontramos. E nós podemos fazer isso. Replicar. Então, não vamos buscar muito longe. Temos aqui soluções. Antes de irmos para Silicon Valley, lá em São Francisco, olhar para o que é que temos aqui a nível do nosso continente. Exato. E sobre o assunto do crowdfunding, não sei se podia falar um pouco mais sobre essa plataforma que o INAPEN está a preparar, visa interligar os investidores anjos ou pessoas singulares que desejam mais ou menos pegar um equity numa empresa. Exatamente. Como é que vai funcionar mais ou menos isso? Não, será exatamente isso, conforme falou Osmar. Nós queremos, sem prejuízo e desprimor das plataformas que já existem, e, aliás, e estamos aqui para apoiar e potencializar. Nós entendíamos também, isso já está a ser desenvolvido há 2 anos, teve aí os seus revés, o processo, mas felizmente estamos hoje em condições. Temos alguma data? Não? Ainda no primeiro semestre deste ano, a plataforma já tem o seu nome, é Kawena Invest. Okay. O que é que significa Kawena? Acho que é língua nacional. É língua nacional. Vamos investir alguma coisa, depois vou-me certificar, mas sim, foi com recurso à língua nacional. Mas o que queremos é exatamente tornar aquilo uma vitrine dos nossos empreendedores. Ou seja, nós apoiamos muita gente que passa pelos serviços de INAPEM e que precisa dessas soluções de financiamento. Ela às vezes só está a precisar de 1 milhão de kwanzas, só está a precisar de 500 mil kwanzas, só está a precisar de 200 mil kwanzas, 50, 100. E nós precisamos tornar essas ideias visíveis. Exato. Precisamos que essa plataforma não apenas promova essas ideias, mas aproxima-as de quem pode ter o interesse em financiar ou apoiar essas mesmas ideias. Então, queremos aqui criar esse ambiente de aproximação entre os empreendedores e os investidores e promover aí também dentro da plataforma diferentes modalidades de financiamento, como disse, os investidores anjos, doadores, etc. Então, acho que vai ser um instrumento e que depois, na dada altura, podemos vir aqui com maior detalhe falar e apresentar também aquilo que serão os objetivos mais específicos, mas no essencial é
ter aqui um instrumento que facilite também esse acesso ao financiamento. Bom, e a nível de premiações, o INAPEN tem algum programa de premiação, concursos ou atividades ligadas a pequenas e médias empresas? Exato. Nós temos para este ano 2 principais eventos. Um pela primeira vez, outro que já vai na sua 4ª edição. O primeiro que eu queria aqui destacar será a primeira edição do Prémio Nacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. É um prémio que foi criado por decreto presidencial, o número 221/23, de 10 de novembro, em que, no fundo, visa reconhecer o mérito e a excelência de micro, pequenas e médias empresas que se tenham destacado em matérias ligadas à inovação, sustentabilidade. Vamos realizar pela primeira vez no nosso país, e a primeira edição será este ano, em abril, dia 24 de abril. As candidaturas estão abertas desde o início, meados de janeiro, né, 24 de janeiro, e vão até 24 de fevereiro. Portanto, são aproximadamente 30 dias para o processo, e depois terá então essa comissão de avaliação independente, que é presidida pelo professor Dr. Redento Maia, que é o decano da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, e é coadjuvado pela presidente da Federação das Mulheres Empresárias de Angola, a FEMEA, doutora Maria do Nascimento, e depois integra uma série de especialistas nas mais variadas áreas, entre elementos também do INAPEM, um quadro do INAPEM, um quadro da KPMG, da empresa de consultoria KPMG, enfim. É uma comissão independente que só terá efetivamente a responsabilidade de avaliar as candidaturas e depois selecionar aquelas que preencherem então estes requisitos para serem consideradas a melhor micro, pequena e média empresa. Portanto, por categoria, né, como são 3 categorias, micro, pequena e média empresa, teremos 3 classificados: o primeiro, o segundo e o terceiro classificado por categoria, não é? Em que depois serão então premiados, quer com valores monetários, mas também com menções honrosas, troféus e outros estímulos que estamos naturalmente a construir. Portanto, todo o processo é público. Assim que forem selecionadas as candidaturas apuradas, vai ser também publicada no Jornal de Angola essa lista das empresas que passaram esta primeira fase, e depois então no dia 24 de abril é que serão conhecidos, dentre estes apurados, quem são as escolhas ou foram nomeados como melhores. Pronto, a par disso, dentro desta cerimónia, vamos também, a título de homenagem, de reconhecimento, prestar aqui também portanto, atribuir aqui algumas menções honrosas a outras empresas que, de certa forma, também se têm destacado, não só empresas, mas instituições. Portanto, aqui estamos a olhar para todo o ecossistema. Não existem empresas, ou as empresas não funcionam por si só, se não tiverem à volta uma série de players ou de atores ou instituições. Então aqui estamos a falar de instituições públicas que velam pela atividade empresarial, né? Uma AGT que tem uma relação direta com as empresas, um INSS que tem uma relação direta com as empresas, um fundo de garantia de crédito que tem relação com as empresas, os bancos que têm relação com as empresas. Então vamos tentar também premiar estes principais parceiros que ao longo do ano se destacaram no apoio às empresas. Portanto, é um prémio que vai ser realizado anualmente, e este ano terá lugar então em Luanda, a 24 de abril. Portanto, e depois podemos naturalmente prestar mais informações. Aliás, como eu disse, é um processo totalmente público. Vamos apresentar todos os resultados e todas as fases que o processo assim prevê. E um segundo evento que vai já na sua 4ª edição, mais para o empreendedorismo, que é o Angola Startup Summit. Ok. Nós já temos vindo a realizar desde 2022, fizemos em 2022, em 23 e 24, que tivemos um grande apoio da Unitel, que foi o principal sponsor do evento, que foi o Angola Startup Summit by Unitel. Realizamos no Centro de Conferências de Talatona.
onde durante 3 dias, por norma, temos procurado reunir os empreendedores, os vários players do ecossistema, investidores, instituições financeiras não bancárias e bancárias, mentores, especialistas de mais variadas matérias. É um evento muito dinâmico, como se espera de um evento destes, ou seja, em simultâneo a estarem a decorrer várias dinâmicas, ou seja, masterclasses, bootcamps, conferências mais alargadas, enfim. Nós consideramos que é um dos principais palcos que nós queremos transformar para que os nossos empreendedores, para que as nossas startups, sejam elas de base tecnológica ou não, tenham voz e tenham também vez, não é? Então, no fundo, aqui é uma fielda, num outro sentido, mais voltado para os empreendedores, para as startups, para que elas também tenham aí a possibilidade de discutirem os problemas que lhes afligem, mas, acima de tudo, também fazerem esse networking e terem uma maior aproximação com quem as pode ajudar. Então, também, por norma, acontece em abril. Este ano estamos a finalizar os arranjos, mas tudo aponta que será na primeira quinzena de maio, entre 15 a 17 de maio, 3 dias novamente em Luanda, onde temos ao longo dos anos sentido aqui uma participação crescente de startups vindas de várias partes do país. Portanto, só na última edição tivemos aproximadamente quase 200 startups a exporem e vindas de um total de 8 a 9 províncias do nosso país. Queremos cada vez mais ao longo de cada edição crescer, seja quiçá aqui nos próximos 2, 3 anos termos todas as províncias, as 21 províncias do país, pelo menos com um representante que possa dar voz e mostrar o que é o seu ecossistema. Portanto, e nós temos sentido que tem tido um efeito muito positivo, que elas saem dali motivadas, para além dos prémios que têm, etc., mas saem dali motivadas porque encontram ali um espaço de acolhimento e sentem-se valorizadas, não é? Que eu acho que no final do dia é isso que nós queremos. Então são espaços como esses, não é? Que acabam também por servir de barômetro, não é? Ou seja, fazemos tanta coisa ao longo do tempo, estamos a tentar melhorar tantos aspectos, mas depois temos que medir como é que isso está, qual é o impacto disso que estamos a fazer. Então, para não ficarmos vistos como apenas focados em eventos, mas os eventos são importantes porque também acabam por nos criar esse efeito comunidade que é o que o nosso ecossistema bem precisa. Exato. Bom, e quais são as dicas que deixa para os empreendedores, para quem está a começar, para quem já começou, para quem está a conhecer o INAPEN hoje, está a conhecer todas as funções, todos os benefícios que o INAPEN oferece para o pequeno empreendedor, as pequenas e médias empresas? Tipo, quais são as dicas, quais são os conselhos que dá para esse empreendedor? Eu acho que ou empresário, né? A minha forma já de participar desses painéis, desses momentos, acaba por ser já numa ótica sempre muito orientadora. Eu estou a falar, estou a responder à pergunta, mas já a dar sempre alguns conselhos que quase no final já não me restam muito mais a dizer. Mas o que eu queria aqui, no fundo, era voltar a ressaltar a importância de uma instituição como o INAPEM, a importância dos empreendedores, e aqui estamos a falar mais para um público jovem, não é? Terem sempre um parceiro. E aqui este parceiro, a nível do setor público, podem considerá-lo o INAPEM. É um amigo das empresas, é um amigo dos empreendedores, está aqui verdadeiramente para apoiar. Nós tomamos as vossas dores como a nossa principal prioridade e, acima de tudo, nós também queremos ser esse interlocutor sobre aquilo que são as boas novas do governo, do nosso executivo, para os nossos empreendedores. O que é que o governo, o que é que o Estado está a fazer para melhorar aquilo que é a vida e a atividade dos nossos empreendedores. Então, nós também temos que ser esse veículo de transmissão dessa informação. Então, aqui é uma parceria win-win, ou seja, os empreendedores vêm para aqui, encontram as suas soluções, mas nós também queremos encontrar em vocês as nossas soluções. Muito do que nós temos estado a fazer em termos de inovação e transformação digital dos nossos próprios serviços tem sido com recurso a soluções locais. São empreendedores, são startups nacionais que estão também a ajudar o INAPEM a entrar neste modelo mais disruptivo de prestar o seu serviço. Então, nós contamos com vocês, a economia está nas vossas mãos, precisamos de empreendedores responsáveis e que tenham como foco o impacto, não é? O país precisa
rapidamente de começar aqui a dar sinais muito concretos da resolução de muitos desses problemas que afligem-nos a todos. Então encontrem nestes desafios, as vossas oportunidades de negócios, encontrem instituições e parceiros como o podcast do negócio, entre outros, espaços para promover os vossos negócios, mas acima de tudo também para aprenderem, né? Precisamos de empreendedores conscientes, né? Mais do que responsáveis, têm que ser conscientes, têm que estar atentos ao que se passa, às tendências a nível nacional, o que é que está a mudar, o que é que não está a mudar, o que é que se pode fazer mais, o que é que se não pode fazer. Nós temos as portas abertas, todas as semanas nós estamos a conversar com os empreendedores. Há mesmo já um dia específico que nós tiramos, hoje é só para ouvir as ideias, e todas as ideias são válidas, e o que nós queremos é apenas maturá-las, orientá-las, moldá-las para que elas atendam melhor às necessidades do nosso público final. Então, Osmar, eu agradeço o convite. Acho que estaremos aqui em próximas oportunidades para falar de outros temas. Exato. Assim não acumulamos a conversa. Mas gostaria que, de facto, pudessem também passar essa mensagem aos nossos empreendedores de que estamos a fazer tudo e mais alguma coisa para que seja verdadeiramente sentido essas melhorias, não é, que muito se espera. Exato. Queremos que seja muito fácil e atrativo fazer negócio em Angola. Essa é a nossa missão. Então, aquilo que ainda esteja a dificultar e a complicar, vamos aos poucos ir retirando do nosso caminho. Bom, muito obrigado, Braulio, pela tua presença, muito obrigado pelo insight, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu acho que aqui ficou muito interessante, pontos interessantes que se calhar os nossos internautas tenham muitas dúvidas, né, e que ficou aqui bem claro. Muito obrigado por você que assistiu o nosso programa. Eu sou o Osmar Pecela. Nos encontramos no próximo episódio. Subscreva no canal, deixa o teu comentário, segue as nossas redes sociais e fui.